Brasil é o país do futebol. Infelizmente, tem gente que ainda acredita nisso. Se algum dia o Brasil foi realmente o principal país do planeta bola, com certeza esse tempo ficou lá atrás, perdido no tempo. Hoje, tirando os novos estádios construídos para a Copa do Mundo, é difícil encontrar referências da vanguarda brasileira no futebol. Não basta fazer obras, é preciso pensar. O nosso problema é a convicção de que os craques simplesmente aparecem, sem que precisemos dar uma forcinha. Talvez tenha sido assim algum dia. Hoje, porém, há muita gente produzindo ótimos jogadores, pesquisando o que há de mais moderno nas ciências que compõem o treinamento. Enquanto isso, aqui no Brasil, o grande debate das divisões de base é se o São Paulo está ou não se aproveitando da fragilidade econômica e material dos concorrentes para atrair os principais talentos. Sobre o que se passa no campo, não existe uma palavra. Por isso, começa agora os Segredos do Esporte. Boa noite, este é o Segredos do Esporte. Hoje nós vamos abordar a base do futebol brasileiro e, obviamente, falar da formação dos treinadores no país. Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor João Paulo Medina, que é idealizador da Universidade do Futebol. Seja bem-vindo, Medina. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu me sinto muito honrado de estar participando desse programa aqui, que sou fã desde o início. E nós somos fãs de você também, Medina. O Sandro Orlandelli, que durante 11 anos foi scout do Arsenal, daqui a pouco ele explica o que é scout, né? Scout do Arsenal para a América Latina. Sandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse aqui é o programa dos sonhos, viu, Meligene? Porque tem duas pessoas aqui que eu admiro demais no mundo do futebol e que a gente só pode aprender, não tem outro caminho. Então hoje... Se você vai aprender, imagina eu garoto, no futebol. Você está ensinando, cara. Está cada dia mais integrado aqui ao sistema dos segredos do esporte. Começa com o professor Medina para saber como é que está o trabalho na formação de jogadores, de talentos nos clubes brasileiros, Medina. Como é que o Brasil, nós vimos na abertura do programa, será que nós somos ainda referência do futebol, nesse futebol de formação, ou nós estamos assistindo aquilo que acontece fora do país hoje? Olha, a minha visão, ela é otimista, né? Embora a gente tenha que admitir, né, que o trabalho ainda tem todo um caminho para crescer, né? Nós ainda estamos naquela visão, né, construída ao longo de décadas passadas, né, uma visão que entende que o talento ele surge espontaneamente, que é um dom, né, um dom divino, e dentro dessa visão você deixa de valorizar o trabalho, né, o ambiente cultural, o ambiente de aprendizagem que deve ser construído pedagogicamente, metodologicamente, né? Então eu acho que eu sou otimista porque eu vejo sinais de preocupação, pelo menos, com esse quadro hoje, né? Então acho que em função, né, eu sempre digo que às vezes as coisas para mudar elas precisam entrar em crise, né? Verdade. Então eu acho que o cenário todo está nos levando a entender finalmente, né, que a gente continua sendo pentacampeão mundial, mas a construção que nos levou ao pentacampeonato, ela foi por um caminho que hoje não serve mais, né? E muita gente ainda não percebe isso, né? Mas, como disse, estou otimista porque já tem grupos de pessoas preocupadas, trabalhando, tentando implantar novas metodologias, acompanhar o que está acontecendo em lugares que eles estão mais evoluídos que a gente. Muitas vezes a gente tem essa prepotência de não aceitar ensinamentos de outros lugares que talvez historicamente não se compare ao Brasil, mas que hoje já tem um nível muito maior, né? Então esse é um pouco o cenário que eu vejo, né? A situação é crítica, né? Eu diria até que em alguns aspectos nós estamos na UTI, né? Em termos de competitividade em nível mundial, né? Mas ao mesmo tempo fico otimista porque começam a aparecer pessoas, né, ligadas ao meio,
preocupadas com essa situação. Você falando o professor Medina falando sobre essa preocupação toda, tem um pouco a ver sobre essa palavra que muita gente com certeza não conhece, scout, que você que trabalhou tanto tempo na Inglaterra e no Arsenal, essa palavra tem um pouquinho de... Conta um pouco pra gente o que é realmente ser um scout, um scouter. A função scout é uma palavra em inglês que ela significa o quê? Explorar a forma de analisar um talento. Então isso já é uma profissão reconhecida e necessária em qualquer clube europeu, principalmente na Inglaterra já há anos, que você analisa um jogador em vários aspectos físicos, técnicos, táticos e comportamentais. Em cima dessa análise você vai detectar o que cada jogador tem em termos de característica e também você vai criar um diagnóstico também dos pontos fortes e dos pontos fracos naquilo que tem que ser corrigido. Então é uma forma de você minimizar os erros no momento de você tomar uma decisão e também na hora de você ajudar a otimizar um talento. Uma pessoa que contrata um scout, ele está indo contra, e na verdade do lado do Medina, que fala que o craque não aparece. O craque ele é totalmente estudado para ele aparecer, ou ele aparece da obra do Espírito Santo, como a gente acredita quase que em todos os esportes no Brasil? Bom, isso é um ponto de vista que eu tenho da escola que eu venho, né? Nós acreditamos que o talento, cada um tem um talento, uma capacidade inata, mas o talento sozinho ele não consegue ser aflorado, ele necessita o apoio de uma metodologia, da ciência para ajudar a ser otimizado, senão corre um sério risco desse talento, desse potencial não ser otimizado. Aí está a primeira quebra do tal paradigma que nós temos que resolver no futebol brasileiro, né? A gente acha que o talento é uma erva daninha, vai aparecer em qualquer lugar, está aí um talento. E nós sabemos que tem muita gente desenvolvendo talentos, por exemplo, habilidade. Habilidade ou tem ou não tem. Hoje pode se desenvolver, tem gente que treina drible. E aprende, uns mais, outros menos. Aguentar a pressão, alguns aguentam, outros não. A gente acha que é normal isso. E é toda uma série de desenvolvimentos de um atleta, seja ele do futebol, de outra modalidade, outro esporte. Isso não é só futebol. O que nós estamos discutindo aqui serve para todo esporte brasileiro também, né, Medina? Exatamente. Inclusive, você falando, né, às vezes a gente fala em desenvolver habilidade, alguns já estão antenados do que vem acontecendo na Europa, né, em alguns países que têm se destacado no cenário mundial, mas eu me lembro, fui dar uma consultoria uma vez, o Sandro conhece bem essa cultura, né, mas estive dando uma consultoria para um clube no Japão e eu fiquei impressionado com a habilidade dos japoneses, né? A gente fala isso aqui, pode até soar, né, meio fora de contexto, né, mas eles investem, né, o japonês pelo próprio estilo, né, e característica, eles perseguem e tentam aprender, né, jogadores habilidosíssimos, né, fazendo coisas que você não imagina, né, fruto, né, de um trabalho. Né. Agora, por que o brasileiro é tão arredio à metodologia? Eu venho de um esporte onde esse assunto é debatido o tempo inteiro. Só que ninguém acredita. As grandes potências têm um método de treino, um método de jogo, todo mundo joga muito parecido, o espanhol joga muito parecido. As grandes potências do tênis são feitas de uma metodologia. Desenvolveram conteúdo. Desenvolveram. E todo mundo sabe como vai jogar essa pessoa. E eu vejo que o brasileiro, não só em outros esportes, como no futebol também, na hora que você fala em metodologia, todo mundo olha para você como... Você está falando um palavrão, né? Um palavrão. Essa metodologia de treinamento é um palavrão, Medina. Falar de periodicidade, então, aí você está ofendendo muito. Por que o brasileiro tem essa... Tem até outro palavrão, né, que eu tenho, alguns amigos que são os que estudam a metodologia, que são os pedagogos. Né? Você não pode falar em pedagogo, né? No esporte, né? O que é isso? Né? Mas eu vejo assim, né, essa questão é porque a gente tem ainda uma concepção que os pedagogos chamam de visão inatista, né? Ou seja, você já nasce
com aquele talento, e aí não tem sentido discutir a metodologia, né? O papel do treinador é não atrapalhar muito e não fazer uma intervenção realmente, né, proativa, né? Existe um livro muito interessante, né, que até recomendo para aqueles que gostam do assunto, né, que chama O Código do Talento, né? O autor é um jornalista, né, mas que estudou o fenômeno do talento, né? Como é que ele, né, também preocupava muito a ele essa questão de ser um dom, né, e que isso bastava, né? E ele foi pesquisar, né, e ele depois de vários estudos na área do esporte, né, o futebol particularmente, ele veio aqui no Brasil estudar, foi estudar tênis na União Soviética, né? Literatura, né, onde um local que aparecia muita gente boa para escrever, né, ele foi, e aí ele chegou a uma conclusão, né, que realmente a questão do talento era muito relativizada, né? Não que o talento, vamos dizer assim, essa coisa inata tenha que ser totalmente desprezada, não é isso, né? Esses aspectos biológicos, eles são importantes, né? Mas o fundamental é você... Três coisas, né, que ele diz que são fundamentais, né? O que ele chama de treinamento, que não é qualquer treinamento, é um treinamento planejado, né, metodologicamente, né, cientificamente, que ele chama de treinamento profundo, né, que não é um treinamento baseado só na repetição, como muita gente pensa, né, que você só repetir o movimento. E que quanto mais melhor. E quanto mais melhor também, né, que é uma mentira isso, né, não é verdade, né, você pode treinar muito menos com qualidade dentro desse conceito de treinamento profundo e tirar muito mais proveito, né. O outro termo que ele chama de ignição, né, que seria, em outras palavras, a motivação, que não é uma motivação dada por uma palestra motivacional, nem por um treinador que cheio de grito, não é aí. É o que eles chamam de motivação intrínseca, ou seja, é aquilo que sai de dentro dele. Ele quer, né? Você se tornou um grande tenista porque você queria, não foi porque nenhum treinador ou o seu pai, sua mãe, eles podem ter dado uma alavancada. Mas, com certeza, né, você não seria um tenista extraordinário se não quisesse muito aquilo. Vou começar a vir mais pro programa, hein? Não é? Extraordinário hoje. Agora eu fiquei grande, peraí que eu fiquei maior. Não aqui. se diminua. E só completando, né? E o outro aspecto é a presença de um treinador, né, que não precisa ser um treinador genial, né, ou que assuma toda uma função de liderança, mas que saiba lidar com esses três elementos para que o talento prolifere.